Tranquilo, Luiz. Eu dou os avisos. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem aí? Todo mundo que acabou de chegar, tem um pessoal que já está aí na sala há um tempinho. Bom, os primeiros avisos aqui, né? Então, lembrando que as aulas estão sendo gravadas, vou disponibilizar para vocês no sistema assim que a gente terminar aqui, caso vocês queiram assistir novamente, ou aqueles que não estão conseguindo participar da aula, né, assistir depois. Hoje a aula, então, que a gente vai ter aqui vai ser um bate-papo, apresentação aí com o Luiz, né, que vai falar um pouco sobre probabilidade de teste de hipótese, né, em 2 encontros, né, então são um momento que a gente vai amadurecer, né, aquele papo da última aula, que foi sobre distribuição normal, né, então, assim, eu vi que deu uma assustada em vocês aí na aula passada, né, então ficaram, assim, um pouco de cabelo em pé com o conteúdo, mas como a gente vai falar muito sobre isso daqui para frente, então tende a se diluir nesses próximos 2 encontros, tá? Então, até é bom resgatar e tirar dúvidas a respeito dessas questões que surgiram, né, a partir da aula anterior e agora que vão reemergir, é natural vocês apresentarem essas dificuldades, essas dúvidas, tá? Bom, queria, né, primeiramente agradecer ao Luiz por aceitar o convite, né, o Luiz foi aluno do laboratório que eu trabalhei, né, bastante estou trabalhando aí até hoje, né, foi aluno do professor Ocano no mestrado, que foi na época um pouco, na verdade, conheci ainda na graduação, né, Luiz? Estava terminando a graduação, e aí engatou nessa vereda aí de mestrado, doutorado, e agora está no pós-doutoramento aí, e assim, eu acho que uma coisa que eu reconheci na tua trajetória foi teu interesse pela bioestatística, né, Luiz? Fala rapidamente sobre isso antes de começar a falar da aula, e aí fica à vontade, viu, Luiz? Como é que é estilo aula, então o pessoal vai fazendo perguntas, a gente vai trocando ideia aí durante a tua fala. Tá certo. Beleza, fiquem à vontade mesmo, pessoal, para interagir. A ideia é que a gente... Hoje eu fiz uma abordagem mais teórica de hoje. Na verdade, hoje eu vou dar probabilidade e testes de hipótese, mas eu não vou falar muita coisa, não vou falar quase nada de probabilidade. Vou deixar para um outro momento, porque são 2 conteúdos densos. E aí a ideia é que a gente não force muito os neurônios de vocês hoje, aí a gente trabalhe mais com esse teste de hipótese, mas que vocês compreendam bem como é essa trajetória que se chegou até o teste de hipótese e como é que ele é aplicado hoje na ciência, certo? Então, eu sou aluno eu sou aluno formado na educação física, também aí com vocês na UFRN, tem alguns alunos também que é da minha época de graduação, provavelmente eu acho que eu dei aula para Bruno aí, da disciplina lá de licenciatura, né, da turma de Marília, de Jorge, e aí eu estou fazendo, aí fiz o meu mestrado em Educação Física e sempre estive junto lá do laboratório do GPBX, hoje é o NeuroX e o Psicofísio, e a gente sempre teve uma proximidade grande com a estatística, né, com a bioestatística, porque desde cedo a gente já começou a se inteirar de coletar dados, de fazer as coisas que o grupo fazia, e aí a gente se aproximou bastante em relação à bioestatística. E aí eu confesso assim, eu comecei igual a vocês, totalmente perdido, sem saber de nada, né? Na verdade, na minha graduação, eu paguei a disciplina era feita lá no setor 3, então era uma bioestatística totalmente aplicada, sem uma pessoa de conhecimento da área, o que dificultava bastante. Eu acho que até por isso a grade mudou, né? O currículo mudou e agora está sendo ministrada por professores do departamento. Então, na minha época, ainda eram professores do setor 3, né, da área de estatística, de matemática. Então, a gente tinha um distanciamento grande e como provavelmente aconteceu com alguns de vocês, a gente tinha um distanciamento da bioestatística por ter uma barreira com a matemática. Então, a gente fugiu para a área biológica, para fugir um pouco da matemática,
E no final das contas, a gente se encontrou com a matemática na graduação e continua com a matemática até agora, tentando compreender ela. Então, de início, eu já digo a vocês assim, por mais que vocês tenham tomado essa decisão antes de ir para alguma área biológica, alguma coisa para ir para a educação física ou para uma outra área, é impossível a gente viver sem a compreensão da matemática, da bioestatística, da probabilidade. Então, para a gente entender algumas coisas, é muito importante, aquilo que a gente estava discutindo antes, que o Hassan estava falando antes, né? Ela está muito presente no nosso dia a dia. E aí a gente cria essas barreiras por uma falha da nossa formação no ensino médio, tudo isso. Mas a gente precisa enfrentar para a gente conseguir ultrapassar. Eu ultrapassei algumas barreiras, mas ainda tem uma série de limitações. A gente vai tentando aprender um pouco mais, mas hoje tem facilitado bastante o acesso à informação, professores com a didática uma didática melhor, tem facilitado também esse processo para a gente compreender melhor a bioestatística. Então, de início, não se assustem, né? Eu sei que a disciplina geralmente assusta, porque é por causa desses fatores que eu falei, mas não se assustem, a gente vai tentar ajudar vocês nessa participação que eu vou fazer na disciplina, e hoje, interfiram na aula, né? As coisas que vocês não estiverem entendendo, vocês realmente podem ativar o microfone e perguntar aí, para a gente dirimir o que vem acontecendo, né, de dificuldade de compreensão, mas eu acho bastante importante que vocês compreendam essa lógica da aula de hoje, porque ela é um norte para todo o pensamento científico que vocês vão ter para o resto da vida de vocês, tá? Então, hoje eu vou focar bastante em testes de hipóteses. Eu não vou falar especificamente dos testes de hipótese, porque vocês vão ver isso durante a disciplina, né? Vocês vão ver teste quadrado, vocês vão ver uma série de testes estatísticos que usa o teste de hipótese. Hoje eu vou discutir com vocês como foi que a ciência chegou no teste de hipótese e qual a importância dela hoje, a importância do teste de hipótese para a gente ter as nossas conclusões científicas, certo? Então, é esse pensamento que eu quero construir com vocês, e na próxima aula a gente fala um pouco de probabilidade, porque a probabilidade é que sustenta os testes de hipótese, né? Os testes que vocês vão ver. Então, está tudo baseado na probabilidade, que vocês vão compreender mais ou menos porque a gente discute probabilidade, certo? Hoje eu espero que vocês saiam com a receitinha, né? A semente na cabeça de entender assim, por que se trabalha com probabilidade na estatística e não com outros fatores, tá? Então, de início, o objetivo da aula hoje é que vocês entendam principalmente assim, o que é ciência, tá? A gente está vivendo um tempo dessa pandemia, ela reforçou esses conflitos de ciência, não ciência, pseudociência, o que não é ciência. Então, é importante que vocês compreendam o que é ciência, entender mais claramente quais os limites da ciência e quais são os outros tipos de conhecimentos que a gente tem que pode também fazer com que a gente tenha uma compreensão de mundo, tá? A ciência é uma forma que a gente tem utilizado para compreender melhor o mundo, diferente de outros modos de conhecer os fenômenos, né, a natureza, mas ela simplesmente ela atende muito a algumas demandas que a gente tem, mas outras demandas ela tem a limitação dela, porque depende de tecnologia, depende de uma série de coisas que são limitadas, e também, por exemplo, a gente não pode excluir, a ciência sempre teve paralelo com a filosofia, né, como a gente vai ver. Então, ciência e filosofia, elas não são, assim, uma competição, né? Vocês vão ver que durante a aula eu vou falar isso hoje, parece que elas estavam competindo, mas, na verdade, não é uma competição, é um conhecimento complementar. Uma se propõe a fazer uma coisa e a outra se propõe a fazer outra, né? A filosofia explica coisas que a ciência não tem possibilidade de explicar, e isso fundamenta algumas coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que a ciência não tem como explicar, certo? Então, a filosofia, se a gente pensar numa organização de conhecimento, a filosofia é maior do que a ciência, porque, por exemplo, a gente tem uma filosofia que estuda a ciência, né? Então, a filosofia é um pouco maior, mas no sentido assim, de maior é porque ela pode criticar a ciência, né? Ela pode ser crítica com a ciência. Crítica no sentido não de destruir, mas crítica no sentido de pensar o que está sendo feito de conhecimento científico
e isso trouxe vários avanços para a própria ciência, né? Um outro conhecimento que a gente também tem é a matemática. Então, a matemática, ela usa dois tipos de pensamentos que a ciência só usa um. Então, ela é considerada também um pouco maior do que a ciência, porque a ciência, ela trabalha muito com pensamento indutivo, e a matemática e a filosofia, ela trabalha tanto com pensamento indutivo como dedutivo, né? Então, são pensamentos que a gente vai ver hoje, mais ou menos como é que eles funcionam, que trazem bastante conhecimento para o ser humano, e eu quero que vocês entendam isso, que não tem esse dualismo, né? A gente desconstrua esse dualismo, a gente veja como complementares, e aí a gente vai conseguir compreender o mundo melhor quando a gente parte para essa visão de entender que não é uma briga de ideologias, mas são coisas complementares, e elas, as informações que as duas formas de pensar traz, elas são bastante interessantes. O outro fator é assim, então, dentro desse processo, eu vou querer esperar que vocês também entendam esse desenvolvimento histórico do método científico, porque o método científico, do jeito que a gente tem hoje, ele nunca, ele passou por um processo, e um processo de vários pensadores, que provavelmente vocês já devem ter visto em outras disciplinas de metodologia, mas é interessante resgatar isso aqui para vocês, para que eu não entre só no teste de probabilidade jogado, e vocês não compreendam de onde saiu o teste de hipótese, tá? E a outra coisa a gente entender o que são argumentos dedutivos e o que são argumentos indutivos, e o que é que a ciência realmente usa. E aí a gente vai entrar mais especificamente o que é teste de hipótese, o que é que realmente é teste de hipótese, como é que se formula essa hipótese, e os tipos de erro dos testes de hipóteses, tá? E a gente vai trabalhar isso aí, certo? Então, a gente vai trabalhar esses 5 conteúdos, e aí eu queria fazer de uma forma que não ficasse um monólogo. Se vocês não compreenderem as coisas, podem abrir o microfone e interferir aí, fazer perguntas, tá? Ou então, se vocês também acharem que está confuso, interfiram também, para que o pensamento fique ajustado com a compreensão de vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a ciência é uma das formas que o homem tem de abordar o universo. Abordar aqui é no sentido da gente compreender o universo, tá? Então, houve uma época no mundo em que tudo se explicava por religião, por mitologia, e era uma forma que o homem criava ideologicamente uma forma de explicar. E aí algumas pessoas se levantaram e disseram assim, não, isso não é suficiente, a gente precisa compreender de forma mais clara isso, e foram surgindo outros tipos de conhecimento, a filosofia, a ciência, a arte é uma outra forma da gente compreender o mundo também. Então, mas cada uma delas traz as suas limitações, né? E aí a ciência, ela avançou nesse sentido porque ela começou a buscar evidências que sustentassem os seus pensamentos racionais, tá? Então, a ciência, ela surge de um avanço da filosofia. A filosofia surgiu para explicar alguns fenômenos, teve as suas limitações porque eram pensamentos racionais, simplesmente, e foi identificada a necessidade da gente ter evidências, ter fatos que sustentassem os nossos pensamentos. E aí houve essa separação entre ciência e filosofia. Só que a filosofia, ela explica algumas coisas, como eu disse antes, explica algumas coisas pelo pensamento dedutivo, que é ideológico, né, formula uma afirmação geral que vale para algumas, para as singularidades, que explicam algumas coisas que a ciência não explica. Então, ela entra nessa perspectiva. E da mesma forma, a matemática, como eu falei antes para vocês, por exemplo, tem teoremas na matemática que eles partem do pensamento dedutivo, que cientificamente não seria válido porque a ciência se vale para o pensamento indutivo, mas, por exemplo, como é que se constrói um prédio? Como é que se constrói várias coisas que a gente tem hoje no nosso dia a dia, que é baseado nesse pensamento dedutivo, né, na lógica matemática. Então, a gente tem evidências de coisas que acontecem no nosso dia a dia que são sustentadas por essas teorias por pensamento indutivo, dedutivo, quer dizer, por pensamento dedutivo, que são sólidos e que a ciência não poderia explicar pelo método indutivo. Então, são coisas que
Por isso que a gente não pode entrar nessa loucura de ficar defendendo. É pensamento dedutivo, é ciência, não ciência. A gente precisa compreender melhor como é que as coisas funcionam, tá? Mas aí a ciência, nessa lógica, ela parte de 4 características principais. Então, a primeira coisa é a base empírica, né? E aí eu queria destacar outras coisas, outra coisa aqui da base empírica, porque geralmente as pessoas, quando querem menosprezar, talvez por desconhecimento, né, alguma coisa, a gente fez assim, mas fulano está sendo empírico, né, ele tá... E quando você fala isso, você não está sendo pejorativo com esse sujeito, você está pensando em ser pejorativo, mas você não está sendo, porque assim, se ele está vendo uma base empírica, é porque ele está testando algumas coisas, ele está buscando dados que dê sustentação à ideia que ele tem. Então, o pensamento empírico, ele não é ruim, né? É a base científica, ao contrário, ele é a base científica, ele faz parte da base científica. A gente sustenta as coisas, né, as nossas afirmações, as nossas conclusões, a partir das nossas hipóteses, através de dados que nos mostram realmente que a coisa funciona, certo? Então, quando você vê alguém falando assim, fulano está sendo empírico, né? Empírico é no sentido de estar fazendo experimento, estar vendo se a coisa está funcionando, se realmente aquilo que ele pensou funciona de fato, certo? Então, empírico é no sentido realmente de medir as coisas, de trazer essa informação do fato, não só criar a ideia, certo? E quando a gente vai fazer essa base empírica, a gente precisa de uma amostragem, e já a gente vai compreender melhor por que a gente precisa da amostragem, certo? E aí, mais à frente a gente vai ver com detalhes mais claramente o que seria essa amostragem. Não vou discutir o processo de amostragem com vocês, mas para fazer vocês entenderem por que a gente trabalha com amostra, tá? E a gente trabalha também com controle de variáveis, que é da base, que está relacionado à base empírica e à amostra, porque se eu estou querendo ver se alguma coisa tem um efeito sobre outra, eu preciso controlar esse efeito, eu preciso de alguma forma montar um experimento que controle esse efeito para que eu tenha evidência, eu tenha um fato que mostre, né, eu tenho uma base empírica que mostre que realmente foi aquele fator que interferiu no outro, certo? E aí, todo esse balaio de gato que eu estou falando aqui, ele é posto dentro de um teste de hipótese, né? Que eu vou falar teoricamente com vocês e que vocês vão ver ao longo da disciplina vários tipos de teste de hipóteses com objetivos específicos. O teste para diferenciar médias, o teste para ver associações entre variáveis contínuas, certo? O teste para ver associações entre variáveis categóricas. Então, vocês vão ver vários tipos de testes que foram sendo criados durante o desenvolvimento da estatística, certo? Por uma necessidade de explicar os fenômenos. Então, outra coisa que é importante que vocês compreendam também é isso aqui. A ciência moderna, como a gente vê hoje, ela não busca a verdade, certo? Porque durante um tempo da filosofia, o que os filósofos faziam era tentar se aproximar da verdade. E cada um foi criando a sua forma de tentar compreender como é que se chegaria a essa verdade, né? Então, a ciência hoje, ela não busca a verdade, né? A verdade é uma coisa que, assim, se compreende que talvez ela exista, talvez ela não, mas a gente não busca ela. O que a gente faz é diminuir a nossa incerteza e dúvida em relação a alguns fenômenos. Por quê? A gente parte, né, de uma ideia de que a ciência é determinística. Então, a ciência não, a natureza é determinística. Então, tudo que acontece na natureza, ela não acontece ao acaso. Para alguns fenômenos acontecer, precisa acontecer fenômenos anteriores, o princípio da causalidade, entra várias discussões, vários aspectos para se discutir aí. O que a gente precisa fazer cientificamente, né, usando o método científico, é entender essas leis que regem essa determinação. A partir daí, a gente vai compreender como é que isso pode se comportar no futuro, prever alguns aspectos, né? Por exemplo, o que o Hassan estava discutindo antes, né, o pessoal que está acompanhando antes, você usar a estatística para ver se você tem risco ou não de perder dinheiro por estar investindo em uma empresa de acordo com alguns fatores que estão atrelados a ela. Então, isso não é uma coisa que acontece ao acaso. Pode ser que aconteça algumas coisas que a gente veja que corre o risco mais ou não de eu perder dinheiro. Então, eu tendo esse conhecimento, eu vou julgar se realmente eu vou pôr meu dinheiro em risco naquele momento ou não.
tá? Então, essa é a previsibilidade de alguns comportamentos, né, naturais, que a gente consegue ver através do entendimento dessa busca de entender, de diminuir a incerteza, né? Não buscar a verdade, diminuir a incerteza. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso usando o princípio da falseabilidade do argumento indutivo, que isso aí foi corrigido por Popper, tá? Então, eu vou passar o slide aqui para a gente discutir, para a gente entender esse processo. Então, o que a gente tem hoje de ciência é a ciência da falseabilidade do argumento indutivo que foi proposta por Popper, tá? Então, eu vou com vocês agora caminhar para a gente entender onde foi que surgiu a filosofia, como foi que se desenvolveu até chegar à ciência e a gente chegar até a contribuição de Popper, que é o que a gente faz hoje, tá? E aí a gente vai discutir alguns aspectos que a gente está vivendo hoje no mundo, tá? Então, um pouco de história para a gente compreender isso. A necessidade de compreensão do mundo, né, ela começou com os pré-socráticos lá, os filósofos que antecederam Sócrates, né? Sócrates, ele é usado aí para fazer esse paralelo, pré-socrático e socráticos, porque todos os pensadores pré-socráticos, eles pensavam no desejo de entender o mundo, como funcionava a natureza, né? E eles usavam para buscar essa compreensão simplesmente o raciocínio. Então, para explicar um fenômeno, por exemplo, para explicar como é que a Terra está onde? Está no universo. Mas como é que a Terra é formada de quê? Então, alguns filósofos foram propondo que a Terra era formada de água, fogo, terra, né? Tem até um desenho da nossa época, eu acho que é da época do Hassan também, né? Que tinha lá, que juntavam os poderes e eles venciam o mal, né? E cada um foi buscando entender essa forma. Isso aí é um processo bem incipiente, né? Bem de início mesmo da tentativa de compreensão dos fenômenos naturais, como era a natureza. Então, se a gente for olhar algumas afirmações que esses filósofos faziam, a gente acha ridículo, mas, assim, a gente tem que pensar se a gente tem que se pôr no lugar deles, né? Onde não existia tanta tecnologia, onde não existia tanto conhecimento sendo gerado. Então, a gente vê hoje, assim, o conhecimento que a gente tem com o que eles tinham antes, por exemplo, eles acreditavam que a Terra era plana, né? No início lá. Então, mas era a possibilidade que eles tinham de entender isso, né? A gente não, a gente já está vivendo uma época em que outros astrônomos vieram e explicaram. Hoje a gente tem diversas evidências demonstrando que a Terra não é plana, né? Então, foi uma época em que eles desenvolveram conhecimento e eles explicavam tudo pela razão, era tentar explicar isso pela razão. O que foi que Sócrates fez, né? Sócrates, ele propôs não estudar só os fenômenos naturais, mas estudar o fenômeno humano também, entender como é que o homem se comporta, né? O que é moral. E aí ele propôs também um método crítico, que é não aceitar uma explicação única, né? A pessoa, por exemplo, ele fazia um questionamento à pessoa, a pessoa respondia e ele incitava a pessoa a ter mais profundidade sobre aquele conteúdo. Então, ele ia usando o método crítico, né, da retórica, de ficar questionando a pessoa sobre coisas que ela falou durante a resposta dela. E aí, ele ia vendo a capacidade exatamente da pessoa se aprofundar, e isso também induzia a pessoa a ficar pensando, né, naquilo que ela está falando e avançando mais, e também vendo as limitações da pessoa, né, porque ela tinha uma compreensão, mas quando surgiam novas perguntas, aquilo limitava o conhecimento dela e era um motivador para ela gerar busca por mais conhecimento e compreender melhor o fenômeno que ela estava discussando na época. Isso é bem próximo do que a gente faz na academia hoje. Então, a gente usa bastante esse processo, né, na formação acadêmica, muito baseado nessa questão. Então, não se sintam constrangidos quando as pessoas geralmente começam a indagar vocês, né, e questionar. Às vezes a pessoa não está querendo testar o seu nível de conhecimento, ela está querendo ver a sua profundidade e também fazer você refletir sobre aquilo que você está fazendo, né? Geralmente a gente faz muito isso no TCC, mas é numa etapa que é psicologicamente ruim para os alunos, né, em banca, geralmente. Então, a compreensão, às vezes, não é tão clara em relação a isso. Aí, os outros dois, né, Platão
era discípulo aí de Aristóteles, né? Acompanhava Aristóteles, e aí ele traz uma separação aqui que a gente vai ver com Aristóteles, que era assim, ele tentava compreender o mundo a partir de uma racionalidade em que ele pensava que existia um mundo ideal. Então, provavelmente vocês já devem ter escutado o mito da caverna, né? Que ele dizia assim, a realidade que a gente vive, né? A gente vive como se fosse dentro de uma caverna, e a realidade externa, né, fora dessa caverna, que é a realidade ideal mesmo. Então, o que a gente vive é uma sombra do que acontece fora, certo? Então, ele fazia uma dicotomização aí do que era ideal e do que era real, né? E aí ele dizia assim, por mais que uma pessoa saia dessa caverna e vá lá fora e compreenda o mundo ideal, quando ela voltar, as pessoas que estão dentro da caverna nunca vão compreender o que ela está dizendo, porque eles não foram lá fora, não compreendem isso, e essa pessoa ou vai ficar negligenciada por essas pessoas, ou vai ser morta por elas por não acreditarem no que ela está dizendo. Mas aí uma coisa interessante é que ele fazia essa divisão entre o mundo ideal e o mundo concreto, e aí ele fazia uma referência ao céu e terra aí, né? E aí ele não aceitava muito as explicações do que era o que a gente sentia, o que era que a gente vivia aqui na Terra. Ele tentava explicar que o que era que a gente vivia aqui na Terra era um espelho do que a gente vivia, do que existia no mundo ideal. Só que no mundo ideal ninguém tinha capacidade de conhecer esse mundo ideal. Então, no final das contas, a gente vivia nas sombras aí e vivia tentando compreender o que a gente via na realidade, mas a realidade nunca era o real. Então, a gente tentava explicar a realidade, mas a gente não conseguia chegar à verdade exatamente porque essa verdade ela existia num outro parâmetro, né, numa outra dimensão em que a gente não tinha acesso a ela, tá? E Aristóteles não. Aristóteles ele foi também discípulo de Platão, mas aí ele começou a contrapor esse ponto, dizer, não, a gente precisa compreender o mundo com as coisas que a gente vive realmente aqui. Então, a gente tem que sentir as coisas. Então, a gente precisa ter a compreensão das coisas pelo que a gente consegue captar pelos nossos sentidos, tá? E aí, esse é o primeiro passo para o empirismo. Então, por isso que eu estou dizendo a vocês lá no início, quando alguém disser assim, o cara está sendo empírico. Empírico é porque você está medindo as coisas. Então, ele não está fazendo uma coisa ruim, ele está fazendo uma coisa boa, ele está medindo as coisas para ter certeza se aquilo que ele idealizou realmente se confirma na prática, na medida, né, no fato. E aí, uma outra contribuição que eu não vou entrar aqui por menores, mas lá no Naruhodo que eu mandei para vocês lá no podcast, tem uma explicação muito interessante sobre essas 4 causas de Aristóteles, que é bastante importante para a gente pensar, né? A causa material, formal, a causa... agora eu esqueci a terceira, e a causa final. Eu esqueci a terceira agora, tá? Então, mas são importantes para a gente pensar, porque até Aristóteles, todo mundo pensava que existia uma causa única para tudo. E aí ele propõe uma separação em relação a isso e põe essa questão das 4 causas de Aristóteles, que é para a gente pensar, todas as coisas têm uma causa formal, tem uma causa material, uma causa formal, uma causa que eu esqueci agora, e uma causa final, certo? Mas vocês podem ver o podcast lá que o Altair apresenta muito bem essas questões. E aí a gente vai avançar, a gente já dá um salto aqui para mais próximo do que a gente vive. Então, a gente sai lá do antes de Cristo e já parte para aqui, para os filósofos mais próximos da gente, tá? Então, a gente tem o Francis Bacon, que é para exatamente, faz uma sistematização empírica, né, da ciência em relação a isso aí, porque ele começa a ver assim, existe essa discussão em relação ao racionalismo, empirismo, mas no final das contas ninguém resolve o problema em relação a isso. Então, o que eu vou propor é que a gente comece a medir realmente as coisas, né? Comece a fazer, coletar dados e sistematizar esses dados para a gente compreender. E uma coisa que ele avançou também no sentido dessa sistematização é que não fosse feito por uma única pessoa, porque a compreensão dele era que uma única pessoa estava enviesada pelo conhecimento que ela tinha, pela forma de pensar que ela tinha. Então, aí já começa, né, a haver ele estimula, né, que aí ele já estava na Universidade de Oxford,
E aí ele já estimula o que as academias começassem a surgir, as sociedades acadêmicas. Então, aí a gente já vê uma evolução de quê? Das universidades, que era necessário que diferentes partes do mundo as pessoas estivessem estudando, né, e estivessem querendo buscar essa informação. A contribuição dele foi nesse sentido, de deixar essa coisa mais sistematizada, mas ele não avançou nos tipos de argumentos, né? Que aí vem a contribuição exatamente de René Descartes, né? Que aí ele propõe o racionalismo, né? Ele explica as coisas através da razão, usando o argumento dedutivo, mas ele faz isso porque ele usa muito a lógica matemática. Então, a lógica matemática, ela se sustenta pelas duas coisas. Ela se sustenta tanto pelo pensamento indutivo, como pelo pensamento dedutivo, né? Então, e aí ele buscou explicar todas as coisas através da matemática, né? Que aí tem um livro famoso aí agora esqueci também, estou esquecendo das coisas, acho que estou dormindo pouco. E aí que é o erro de Descartes, que é exatamente do Damasio, exatamente. Que é tentar explicar todas as coisas através da matemática quando não era possível, né? Mas era uma forma dele pensar o mundo e ele explicou bastante coisa através da matemática. Inclusive, as coisas que a gente vê na bioestatística tem muita fundamentação, né, nos pensamentos dele no plano cartesiano, né? Quando você vai mais a fundo em relação a isso, muita coisa se sustenta nesse pensamento matemático de probabilidade e de tudo isso, tá? Então, ele buscou fazer isso e ele pensava um argumento indutivo. E aí o Kant, ele começou a questionar essa lógica, né? O pensamento, aí ele põe o pensamento lógico-matemático e que as pessoas teriam que ter o que ele chamava de imperativos categóricos. Então, todas as pessoas tinham a capacidade de nascer com algumas características que faziam ela permitir ter uma compreensão do mundo. Era noções de número, noções de causalidade, tá? Então, algumas coisas que faziam com que as pessoas tornassem possível. E uma outra contribuição de Kant que até hoje tem no meio acadêmico, que é essa divisão, por exemplo, quando a gente vai estudar anatomia, a gente não estuda anatomia integrada, que hoje é uma discussão bastante interessante que se tem, né? Por exemplo, a gente estuda as disciplinas de forma não integrada, né? A gente divide, então, a gente divide a anatomia muscular, a anatomia esquelética, a anatomia cardiovascular, vai dividindo para facilitar o nosso entendimento. Só que, no final das contas, isso facilita a nossa compreensão de cada um dos blocos, né, pensando nessa lógica, mas a gente falha exatamente de pensar na integridade, né? Que, se a gente pensar como era o pensamento filosófico antes, você vê que todos os filósofos eram matemáticos, estudavam diferentes coisas e eles estavam pensando muito as coisas de forma integrada, apesar de sempre dar foco a alguma coisa, né? Ser bem específico. Mas uma contribuição do Kant em relação a isso, né? Eu não preciso, para ter uma compreensão do todo, eu preciso ter uma compreensão das partes, e se eu compreender as partes, eu vou compreender o todo. Isso é interessante, é o que a gente faz hoje no meio acadêmico. Mas aí a gente vê que existe uma falha nessa sistematização, que a gente falha na integridade, na integração, né? De integrar todas essas informações, que é o que a academia tem buscado fazer o contrário hoje, tentar fazer as coisas mais integradas, e fazer o que o aluno de educação física entenda o propósito dele, né, como profissional, não só ser muscular, não só pensar no indivíduo como um todo. São os desafios que a gente tem aí para frente. Então, ele usava também o argumento indutivo. Já eu vou chegar nisso aí, a gente dividiu o que é o argumento dedutivo e o que é o argumento indutivo. E aí o David Hunt, que aí veio para exatamente botar o dedo na ferida, ele veio dizer assim, a gente precisa pensar melhor, porque assim, ele dizia assim, apesar de eu pensar de indução, né, eu pensar indutivamente, eu vejo que a indução, ela não é lógica. Ela é uma expectativa psicológica que a gente cria que as coisas vão funcionar no futuro, tá? E aí ele diz assim, a primeira coisa a gente não pode pensar dedutivamente, porque a dedução, ela sustenta proposições demonstrativas. Por exemplo, na matemática, se você diz que 1 mais 1 é 2, isso é uma demonstração da proposição. Não tem como negar isso. Você diz 1 mais 1 é 2, então é isso mesmo. E está comprovado, ele mostrou, né?
intuitivamente, indutivamente, os matemáticos mostram porque 1 mais 1 é 2, e tem a história que 1 mais 1 mais 1 pode ser 3 também. Então, já avançou o conhecimento em relação a isso. Mas aí ele bota assim, tem proposições que são prováveis também, que a gente precisa medir. Por exemplo, se eu quero saber se o Hassan está em casa, não basta eu idealizar que o Hassan está em casa. Não basta eu pensar assim, o Hassan está em casa porque a gente está numa pandemia, ele não está saindo de casa e ele está tendo uma aula da disciplina que provavelmente ele vai estar em casa. Não basta eu fazer isso. Eu preciso de uma comprovação de que ele está em casa. Então, isso é uma proposição provável. Eu preciso saber se realmente acontece. A gente está vendo que ele está em casa, que ele está na... A gente está vendo. Então, a gente tem uma prova que ele está em casa. Mas a gente precisava ver isso aí. Não bastava só idealizar a coisa. Precisava idealizar e comprovar que realmente a coisa acontecia. E o problema da indução, e aí ele propõe exatamente o problema da indução, que eu vou discutir com vocês já daqui a pouquinho, né? Que aí o Karl Popper, depois, ele vem exatamente sanar essa questão do problema indutivo e faz a gente pensar a ciência como a ciência é feita hoje, tá? Então, os dois pensamentos é o seguinte, o dedutivo, ele pensa da seguinte forma, né? Ele parte de uma premissa geral, que vale para tudo, né? Por exemplo, o P1, aqui é a premissa geral, premissa geral 1, que ele está dizendo, todos os vertebrados sentem dor, certo? Então, ele parte dessa premissa e dessa afirmação. Se essa afirmação é verdadeira, a conclusão, se as premissas são verdadeiras, a conclusão também será verdadeira, né? Então, todos os vertebrados sentem dor, os peixes são vertebrados. Se as duas são verdadeiras, a conclusão é que os peixes sentem dor, certo? Mas ele parte de uma afirmação mais abrangente e analisa uma coisa mais específica, mais simples, e conclui em relação a essas duas premissas, tá? O pensamento indutivo, não. Ele parte de uma repetição, certo? Então, peixe 1 sentiu dor. A gente foi lá no aquário, aí fez algum experimento, o peixe 1 sentiu dor. Aí o peixe 2 sentiu dor. O peixe 3 sentiu dor. Aí o peixe N sentiu dor. Aí a gente parte de que, assim, os peixes sentem dor, porque todos os peixes que a gente mediu, eles sentiram dor, tá? Só que acontece uma coisa, a gente não vai conseguir medir todos os peixes do mundo. Vocês concordam comigo? É impossível a gente medir todos os peixes do mundo. Então, pode ser que tenha um peixe que não sinta dor, que ele vai refutar essa afirmação. Então, não quer dizer, né, no pensamento indutivo, o problema do pensamento indutivo é o quê? É que as coisas que você mediu antes não garante de que ela vai acontecer novamente. Então, esse é o problema da indução. Então, a gente precisa, aí é o que o David Hammer falava, que é assim, a gente tem uma expectativa psicológica de que isso vai acontecer novamente, mas não quer dizer que ela vai acontecer novamente. Então, não é lógico, ela é psicológico, né? É igual quando a gente entra num avião, eu acredito que esse avião vai chegar lá no destino que eu tenho, é psicológico, né? Não existe uma coisa lógica que garanta realmente que ele precisa cumprir todas as etapas lógicas para que chegue até lá. Qualquer falha nesse sistema da aviação pode fazer com que o avião não chegue. Então, a gente cria uma expectativa lógica, e não é uma expectativa psicológica, e não lógica. Tá? Vocês conseguiram compreender bem a diferença entre um e outro? Tá tudo tranquilo, pessoal? Deu um retorno aí. Beleza. Então, vamos lá. Aí, se vocês compreenderam bem, eu vou querer que vocês participem da aula agora, tá? Então, a gente vai pensar, certo? Vocês estão vendo esse saco aí? Esse saco tem 100 mil ovos, tá? 100 mil ovos. Então, a pergunta é o seguinte, a gente está querendo saber se todos os ovos são de galinha, certo? Como é que a gente pode concluir uma verdade, né? Vamos lá, usar não a verdade, vamos usar lá. Como é que a gente pode diminuir a nossa incerteza em relação a que todos os ovos são de galinha? Como é que vocês pensariam em resolver esse problema aí? Agora é com vocês, tá? Abrindo o saco, boa. Por que você abriria o saco depois de você ver o início da aula? Podem falar, eu quero debater com vocês,
Vamos lá, ver se eu consigo estimular vocês a fazerem isso. Vamos pensar assim, Gabriel. Você foi no primeiro passo do pensamento científico. Eu preciso observar, eu preciso saber. Então, você abriu o saco para ver se realmente todos os ovos são, né? Procurar ovo de galinha. Isso. Uma outra coisa, Vinícius, muito boa. Procurar em 100 mil ovos é difícil. Mas, geralmente, o que a gente faz em ciência, a gente faz isso. Vamos lá, participem mais. Podem ligar o microfone e tentar falar aí. A ideia é que vocês pensem dessa forma mesmo. Tá vendo como essa é o exercício que a gente faz, precisa fazer para a gente compreender realmente o que é que a ciência está fazendo, o que é que a ciência faz. Já já a gente vai chegar num exemplo que é mais palpável. Eu acho que poderia pegar uma porcentagem dos ovos que estão dentro do saco e fazer uma probabilidade, né? Tipo assim, eu peguei 50 mil ovos. Se esses 50 mil ovos são de galinha, então suponhamos que os 100 mil também sejam. Aí você está usando o pensamento dedutivo ou indutivo? Indutivo, eu acho. Indutivo, né? Você vai pegar os 50 mil ovos, aí você vai olhar um por um. O ovo 1 é de galinha, o ovo 2 é de galinha, até os 50 mil, né? Se os 50 mil for, o que é que você está fazendo? Você está dizendo todos são, né? E você tem um pensamento indutivo, certo? Só que o que é que você está fazendo, Mariana? Você, através do pensamento indutivo, você está criando um pensamento dedutivo. Consegue compreender isso aí? Você está dizendo assim, ó, se os 50 mil ovos que eu peguei, eles são de galinha, quer dizer que todos os ovos que estão dentro do saco são de galinha. Então, você está criando por dedução, através do procedimento indutivo, criando uma dedução de que de que isso vai valer para todos. Isso aí que você pensou, Mariana, é o que o Descartes fazia. Só que isso aí funcionava muito bem para matemática. Não funcionava, funciona muito bem para matemática, né? A matemática, a gente vê teoremas na matemática que geralmente a gente vê lá, funciona para n mais 1, né? Então, a lógica do pensamento é isso, é que eles testavam com vários números e depois testavam com um número n mais 1, e aí essa teorema vale para todos, para tudo, né? Na matemática isso funcionava. Mas para alguns problemas naturais que a gente tem fora da matemática, isso não se sustentava, certo? Então, aí é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta a você. Você viu 50 mil ovos, certo? Desses 50 mil ovos, todos são de galinha. Se você tirar os 51, quem lhe garante que os 51 vai ser de galinha? Não sei. Isso mesmo, você não sabe. Então, o pensamento é esse mesmo. Aí, no pensamento indutivo, aí você entra na barreira do quê? Do problema da indução. Porque se você viu isso se repetir nos experimentos anteriores que você fez, isso não garante que se repetirá no futuro. Certo? Então, aí vocês estão entendendo na prática, exatamente esse exercício, para vocês entenderem na prática como é que funciona o pensamento e por que foi criado esses problemas. Pode falar, Raça. Uma característica humana, né, que a gente sofre é o viés da ancoragem. Então, se o evento anterior ele tiver uma determinada característica, você é influenciado nos eventos subsequentes em imaginar que vai acontecer uma coisa parecida. Então, você já fica esperando até um mecanismo de adaptação para você economizar energia. Então, quando você consegue antecipar um evento, você já meio que já ganha tempo com aquilo, né? Então, automaticamente, nosso cérebro coloca a gente nesse trilho do automático para que você consiga já ser mais rápido. Ou seja, você tirou 1, tirou 2, tirou 3, o quarto já acha que é a mesma coisa, tu já não precisa nem ir até 50. Então, esse viés indutivo, ele é muito poderoso e gera um estrago enorme na nossa rotina, né? Eu vou andar aqui porque eu nem prestei atenção, mas já são 5h50, né?
Então, outra... Hoje tem que acabar no horário, porque eu tenho a palestra na sequência, viu? Certo, certo. Assim, eu não vou correr para finalizar a aula, eu vou continuar, qualquer coisa a gente continua na próxima, porque é importante que eles entendam esses pensamentos, tá? Então, aí, Gabriel, o peso, poderia ser o peso, mas assim, como é que você vai saber o peso de 100 mil ovos de galinha, né? Será que não existem outras coisas que correspondem a um peso de 50 mil ovos de galinha também, que podem estar lá? Né? Então, não seria pelo peso. Aí vamos, então, para a solução de Karl Popper. Tá? Ele disse assim, esse problema ficou muito tempo, né, durante essa evolução, mas ele diz assim, o que nós precisamos fazer é falsear a hipótese de igualdade indutiva. A igualdade é o quê? Na igualdade, né, a igualdade não é que quebrar todos também não resolveria. A igualdade não é que todos os ovos são de galinha. Como é que a gente faz para ter certeza de que todos os ovos não são de galinha? Eu preciso encontrar um ovo que não é de galinha. Aí, Mariana, aí a gente poderia usar a sua estratégia, que é pegar uma amostra daquela quantidade de ovos só, todas, e aí a gente vê se dentro dessa quantidade existe algum ovo que não é de galinha. Se existir dentro dessa amostra um ovo que não é de galinha, a gente falseia a hipótese de que todos os ovos são de galinha, certo? Então, aí a gente diminui a nossa incerteza de que todos os ovos são de galinha, certo? Então, aí a gente tem um passo, a gente já pode afirmar, né, diminuir a nossa incerteza, a nossa dúvida, sobre o fenômeno, se todos os ovos que estão dentro do saco são de galinha ou não. Então, a gente diminuiu a nossa incerteza, porque antes a gente estava incerto, né? Pode ser que tenha e pode ser que não tenha, né? Agora a gente sabe que existe um ovo, então a gente diminuiu nossa incerteza. Agora a gente parte da ideia, só que aí, na ciência, da ideia de partir, de ter sempre a incerteza, não cabe dentro desse exemplo que eu estou falando para vocês, porque nesse exemplo, como a gente refutou a hipótese de que todos os ovos seriam iguais, então a verdade que a gente vai sustentar agora é que o quê? A incerteza que a gente tem, né, a verdade, entre aspas, que a gente tem, é que como a gente falseou que todos os ovos são de galinha, o que está valendo agora é que todos os ovos não são de galinha, até que essa verdade seja refutada novamente, até que essa nova incerteza que a gente criou seja refutada novamente. Que nesse exemplo do ovo de galinha, não vai dar para a gente fazer isso, mas é o procedimento que a gente faz na ciência, né? O procedimento que a gente faz na ciência é exatamente buscar falsear uma hipótese que a gente tenha criado a priori. Vamos para avançar aqui. Qual o significado prático disso, né? Ixi, saiu da lógica aqui. Primeira coisa, a gente precisa testar hipóteses. Então, o que é uma hipótese, né? A hipótese é uma pergunta que não foi testada ainda, né? Se vocês verem Dinotrem, é porque vocês não têm filho. Se vocês verem Dinotrem, o dinossaurozinho vai ser lá sempre dizendo lá. Hipótese é uma pergunta que não foi testada. Então, uma hipótese é uma ideia que a gente tem, que está baseada em alguns fundamentos que a gente tem prévio, mas precisa ser testada. Cientificamente precisa ser testada. E a gente testa a hipótese para buscar refutar a hipótese de nulidade, certo? Por quê? A hipótese de nulidade é a mais parcimoniosa, é a mais razoável. Por exemplo, para vocês, a gente não sabe, a pergunta era, todos os ovos são de galinha? O que era mais fácil vocês afirmar? Que todos os ovos seriam de galinha ou que todos os ovos não seriam de galinha? Talvez aí fique ruim, mas vamos supor que aquele saco de ovos estava num galinheiro, né? Ele estava próximo ao galinheiro. Todos os ovos são de galinha, a gente tem uma premissa anterior. Então, o que é mais fácil a gente por parcimônia, por razoabilidade, pensar, né? Talvez fique ruim com esse exemplo do ovo, mas com o exemplo que a gente vai ver na frente, fica mais claro. Aí, assim, a ciência moderna reconhece a verdade provisória. Então, por mais que a gente tenha visto esse fato, né, tenha essa evidência e tenha refutado, pode ser que no futuro venha uma evidência que confronte essa evidência que a gente encontrou agora. Então, essa verdade, ela não vai ser absoluta para o resto do tempo. Ela pode ser refutada por uma outra, certo? Então, o que a gente fica fazendo é exatamente tentar refutar
as nossas hipóteses que foram confirmadas anteriores. Portanto, o que a gente faz não é buscar uma verdade, é diminuir a incerteza que a gente tem sobre as coisas, certo? Então, vamos aqui para um exemplo que a gente tem mais próximo. Vamos supor que a gente está em 2020 e que o vírus se espalhou pelo mundo todo, certo? E que as pessoas estão em isolamento social e não existe uma vacina para o vírus que se espalhou pelo mundo. Aí surgiu um medicamento que parece ser milagroso para resolver esse problema, certo? Então, a partir dessa visão, certo? A partir da visão científica que eu tentei construir com vocês agora, o que é que vocês têm para afirmar sobre isso aí? Qual seria a hipótese a ser testada? Como podemos refutar? Essa verdade é provisória? E o único estudo é suficiente para testar a verdade provisória? Vamos lá, eu queria que vocês participem novamente. Eu acho que eu vou fechar a discussão nisso aqui, certo? Mas vamos lá. A gente está aqui em 2020, certo? Isso é hipotético, tá? Não está acontecendo nada disso. Então, vocês têm um medicamento que... O que é que vocês pensariam? O que era mais razoável de pensar? É que o medicamento funcionaria para as pessoas ou o funcionamento... Vamos lá, ver aqui. A hipótese é de que o medicamento tem efeito ou não. Beleza. A hipótese teórica... Por exemplo, Vinícius, a sua hipótese teórica é que o medicamento funciona ou que não funciona? Que funcione. Que é o que foi pensado, né? Nessa hipótese que a gente está montando aqui, né? Esse cenário hipotético que a gente está montando. Então, o que a gente está pensando é que funciona. Por quê? Existem algumas evidências que parece que esse medicamento funcionou em outras doenças que são parecidas com a doença atual, que possivelmente pode funcionar, certo? Então, a gente tem uma fundamentação anterior que parece que esse medicamento funciona. Aí a ideia é o seguinte: a gente, só por essa hipótese, a gente já pode usar desenfreadamente esse medicamento? O que é que vocês acham? A partir do conhecimento científico? Não. Beleza. Então, por parcimônia. Aí, assim, por parcimônia, vocês dizem não. E por que vocês dizem que não é para usar o medicamento? O que é que está faltando? Porque, assim, existe a ideia de que o medicamento funciona. O que é que está faltando para a gente dizer assim, pode usar? Buga mesmo, é porque é muita pergunta em cima de pergunta. Mas está então, tudo conectado aí. Pensa um pouquinho, acho que até você comentou, né, sobre a questão, né? Isso, está conectado com o que eu falei antes. Só saber a ideia, só ter a ideia de que o medicamento funcionaria é suficiente para a gente sustentar de que ele funciona realmente? Isso, Marco. Isso, Messi. A gente precisa testar. Por quê? A ciência, ela está baseada em quê? Em fatos, né? A gente precisa medir para saber se realmente um negócio funciona, certo? Aí, o que é que acontece? Só que, para testar essa hipótese, então, pelo que vocês responderam, não usar o medicamento, teoricamente, a hipótese de vocês é que o medicamento não funcionaria, certo? Então, assim, o medicamento tem uma fundamentação ideológica, ideológica não, de ideia, que o medicamento funcione. Mas como a gente não testou, qual é a nossa hipótese mais conservadora, mais parcimoniosa, mais razoável de pensar? É de que o medicamento funciona ou não funciona? De que não funciona. Então, a gente parte, se a gente não mediu, isso, Vinícius, se a gente não mediu, o que a gente parte é da ideia assim, que essa coisa não vai funcionar. Então, eu estou partindo de um conhecimento a priori, né? Antes de medir, eu estou partindo do conhecimento a priori, então, eu estou dizendo que esse medicamento, na minha cabeça, não vai funcionar, certo? Então, surgiu também especulações, né, das pessoas da ciência, nessa época também, aí, nesse mundo ideal, nesse mundo que a gente está fantasiando aqui, dizer assim,
Esse medicamento pode ser testado, como pode estar sendo dado, como também pode estar sendo dado jujuba. Porque jujuba tem alguma coisa dentro da jujuba que faz com que funcione, certo? Então, a priori, tanto o jujuba como esse medicamento, ele pode funcionar para intervir lá na doença, certo? Só que vamos focar aqui, eu não vou fazer discutir muito isso não, mas a ideia é o seguinte, se vocês partem de parcimônia de que a coisa não funciona, então, a priori, a gente vai pensar assim, essa coisa não funciona. Ou seja, todos os ovos do saco, eles são de galinha, certo? É o mesmo pensamento do anterior. Todos os ovos, a gente parte que é de galinha. O que é que a gente precisa refutar é que o medicamento não funciona, certo? Então, a gente precisa medir, fazer medidas e mostrar assim, o medicamento funciona. Aí a gente precisa usar o método científico, com um delineamento de estudo específico que responda a essa questão para mostrar, assim, o medicamento funciona comparado ao que a gente tinha pensado anterior, que ele não funcionaria. Porque o que não funcionaria era mais parcimonioso. Era a forma mais fácil da gente dizer assim, eu não vou botar em risco as pessoas tomarem o medicamento se eu não sei se o medicamento funciona ou não. A gente precisa testar, certo? Então, vai lá, Vinícius. Ficou confuso? Desculpa te incomodar aí. Não, eu só queria tirar uma dúvida que apareceu aqui. Então, qualquer hipótese que a gente for pensar ou testar, a gente sempre tem que pensar na possibilidade de não funcionar. Você captou a mensagem. É isso. O que a gente faz em ciência é isso. O que a gente faz em ciência é que sempre a hipótese nula, né? Que eu vou avançar aqui, certo? Eu vou avançar para cá. As hipóteses estatísticas, Vinícius. Então, a gente parte sempre de que a hipótese nula, as coisas não vão funcionar. Certo? O que a gente está querendo ver é a hipótese a hipótese que a gente tem não funciona, H0, por isso que ela é chamada de H0, chamada de nula. Por quê? Isso é uma condição a priori que a gente tem. A gente não tem certeza se funciona ou se não funciona. Então, se você não tem certeza que uma coisa funciona, é mais fácil você dizer que ela funciona ou que não funciona. Porque você não tem certeza, então você vai se resguardar mais. Então, como eu não tenho informação se ela funciona realmente, eu parto do pressuposto que o mais parcimonioso, o mais razoável para eu dizer é que ela não funciona. Certo? Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu preciso testar, porque eu preciso de informações a mais do que eu tenho a priori. Se eu não tenho nenhuma informação, como é que eu vou dizer se a coisa funciona? Entendeu? Então, eu preciso dizer assim, então, por parcimônia, eu digo, a coisa não funciona, mas aí, só parar nisso não vai funcionar, não vai contribuir em nada. Por exemplo, nessa situação, a gente dizer assim, o medicamento não funciona. Beleza, a gente parte dessa ideia, não está funcionando. Mas a gente cruzar os braços e pronto, não funciona. Aí vai resolver o problema? Não. Agora, não resolve o problema também dizendo assim, se eu não sei se funciona, todo mundo vai tomar. Não é assim também, não. A gente precisa usar o método científico para dizer assim, a gente precisa testar cientificamente para a gente ter certeza se o medicamento funciona ou não. Então, a gente precisa usar o procedimento científico. E o procedimento científico é o quê? Eu preciso coletar dados. E aí eu preciso fazer o compilado desses dados e ver probabilidade se o medicamento funcionar, ele causa um efeito melhor do que não tomar o medicamento. E existe também o risco-benefício em relação a isso. Será que o medicamento funciona, mas as melhoras elas são tão superiores do que não tomar? Que é outra coisa que a gente tem que considerar. Que é a discussão toda que está existindo nesse mundo fantasioso que a gente está vivendo aqui, tá? Então, é isso que é importante que vocês entendam. A ciência, ela está fazendo isso. Tudo que a gente faz, a gente suposto de que, assim, o que eu estou testando é que a coisa não funcione. Se eu anulo se eu rejeito essa hipótese de nulidade, automaticamente eu vou ter que aceitar a hipótese alternativa. Que é o quê? A hipótese de que funciona. Só que eu só posso aceitar a hipótese de que funciona, a hipótese alternativa, a partir de dados. Eu não posso fazer isso simplesmente de ideia. Entendeu? Porque tem alguma coisa prévia que sustenta. Tá entendendo? Então, essa é a ideia da hipótese teórica, né? E usando o procedimento estatístico.
que é o que a gente vai ver mais na frente, certo? Então, a gente tem essa questão. Uma coisa que ficou faltando antes aqui, era o que a gente já tinha discutido lá, que Mariana tinha falado. O que a gente tem de dificuldade na ciência, né, em todas as coisas, né, assim, que envolve isso, a gente nunca vai conseguir medir a população inteira. Então, a gente tira uma amostra da população que a gente quer investigar. A população aqui que eu digo não é a população do mundo todo, tá? É a população de estudo que você está analisando, que você está investigando. Então, você vai estudar diabéticos em Natal. Você nunca vai conseguir estudar todos os diabéticos em Natal. Você vai ter que pegar uma amostra desses diabéticos em Natal e estudar e analisar se o efeito, se a intervenção que você está fazendo, ela gera um benefício para o diabético comparado a não fazer. Então, o que você está vendo a priori, eu sei que eu não tenho certeza se vai funcionar ou não. Então, eu estou lá com a hipótese nula, né? Que eu não tenho nenhum conhecimento a priori. Mas continuar no conhecimento a priori não vale de nada, não vai trazer novas informações. O que a gente precisa fazer é, através do método científico, testar essa hipótese, testar a hipótese de nulidade, tentar ver se a gente rejeita ela para aceitar a alternativa, certo? Então, essa é a lógica do pensamento científico, certo? Então, voltando aqui eu não vou avançar aqui, talvez dê para avançar, certo? Vocês conseguiram compreender isso? Está confuso para vocês? Podem falar aí, tá? Se tiver confuso, alguém tiver com pensamento confuso, pode falar aí da forma que você está entendendo para a gente tentar construir esse pensamento junto, tá? Mas eu, assim, Luiz, fazendo uma breve comentário, ficou, assim, achei que o exemplo que você deu foi bem feliz, porque exemplifica justamente a essência da base do negócio, né? Como que são os primeiros passos, né? A projeção da análise que a gente vai fazer parte desse pressuposto, né? E aí, justamente com toda a base teórica que você mostrou, fica muito claro a relevância de fazer isso, né? Então, assim, por que eu tenho que, de fato, seguir isso, né? Então, assim, a gente tende, né, até usando o exemplo que você trouxe aí, nesse mundo fantasioso, a gente tende a ter uma expectativa, uma vontade, um desejo que as coisas melhorem, né? Isso está, assim, a flor da pele de todas as pessoas, porque o impacto do que está acontecendo é muito ruim, né? E isso pode ser, nesse caso específico, mas no nosso cotidiano a gente tende a ter expectativas e desejos que muitas vezes vão nortear a forma com que a gente está vendo o mundo. Se você já vai para uma situação pessimista, não é que as coisas vão começar a dar errado, é que você vai agir de uma forma tal que tem mais chance de dar errado, né? Então, assim, e aí essa oscilação que varia de acordo com a sua forma de interpretar, ela não muda a forma com que as coisas realmente são, né? Essa que é a questão principal. Então, por isso a importância de você exatamente de testar, porque a partir do teste você vai ter, de fato, uma noção do que está acontecendo e não vai replicar um erro sistematicamente por causa do desejo, né? Da esperança, né? Pô, esperança na ciência é péssimo, porque ela impacta todo o processo. Então, você tira isso com um método científico justamente por causa dessa... que a gente sabe do impacto que isso tem, né? Isso, entra dentro se for do voluntário da pesquisa, entra dentro dessa questão do efeito placebo, né? Então, se você cria uma expectativa que o negócio funcione, por isso que você tem o delineamento dos estudos, porque o sujeito tem que estar cegado, ele não sabe se ele tomou realmente a droga ou tomou um placebo. Então, aí vai juntando os quebra-cabeçazinhos, porque foi necessário que todas essas etapas nos estudos, né, fossem se desenvolvendo, porque você vai vendo que a influência da psicologia humana, ela pode influenciar no resultado. Então, todos esses procedimentos que são feitos hoje, né, no procedimento de método estatístico, pessoal, é exatamente para você
ter a melhor compreensão e o dado mais acurado do entendimento daquilo que você está investigando. Porque você pode ter fatores exatamente nessa situação que a gente está vivendo, todo mundo quer que as coisas funcionem. Então, você pode ter um efeito placebo aí exatamente dessa expectativa, né? De que as coisas funcionem, de que os remédios funcionem, de que as vacinas funcionem, né? Porque está todo mundo nessa expectativa realmente de que o problema seja resolvido. Mas aí, exatamente isso, outros detalhes do método científico, eles vão entrando exatamente para a gente compreender melhor essa lógica do resultado que vai sair, né? E aí, assim, eu botei algumas perguntas refletindo sobre isso também. Essa verdade é provisória, né? Pode ser que esse medicamento funcione agora, mas pode ser que esse vírus sofra uma mutação e não funcione. É por isso que as vacinas, elas são atualizadas, por isso que a gente tem que tomar dosagens periodicamente, né? Então, são coisas que vão acontecendo porque não é estático a coisa, né? O mundo não é estático, é dinâmico, as coisas vão acontecendo, né? E o vírus não é um ser vivo como nós, né? Ele precisa de um ser vivo para se instalar, para sobreviver, né? Mas ele sofre esse processo de mutação que ele vai mudando ao longo do tempo. E a outra coisa também é que um estudo único não resolve o problema, que é uma coisa que acontece muito na nossa área também, né? Fulano de tal publicou um artigo que treinar de cabeça para baixo hipertrofia o dedão do pé. Aí todo mundo vai fazer aquele treinamento sem ter realmente uma replicação daquele negócio, daquele estudo, sem analisar se outros estudos encontram um resultado semelhante, né? Qual foi a diferença entre os estudos, que é uma coisa que a gente tem que instigar também nos alunos, né? A acompanhar a literatura, mas ter essa visão crítica também de que precisa analisar os estudos, né? A gente tem um estudo mais recente agora, mostrando lá a forçação de barra para mostrar que o HIIT é melhor que o moderado contínuo, que é o aconselhamento à atividade física, né? É uma vergonha no British Journal Sport Medicine os caras publicar uma coisa daquela cheia de spin, né? Assim, de tentar forçar a barra de que, assim, o treinamento, no final das contas, os dois mostraram assim, você dizer a recomendação e dizer às pessoas para acompanhar as pessoas fazendo o exercício e dizer a recomendação, parece ser a mesma coisa para a mortalidade. E é uma coisa que a gente tem um desejo de mostrar assim, exercício físico reduz a mortalidade, né? Esse desejo que a gente tem, e aí a gente vai vendo isso, por isso que a gente tem que começar a compreender essas coisas, né? Eu estou muito mais nessa compreensão, a gente precisa compreender as coisas mais teoricamente para entender como é que as coisas, porque aí a gente vê, foi publicado no Lancet, e nas coisas, a gente acaba engolindo coisas que vai gerando esses problemas, né? Então, a gente tem que tentar ver essas coisas de forma mais crítica. Beleza, pessoal? Vocês têm dúvidas sobre... Se vocês quiserem conversar, eu vou avançar aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí a gente vai... Então, dentro dessa lógica, entra da decisão da probabilidade, tá? Então, assim, se eu não tenho certeza, né? Se a ciência não busca certeza, o que a gente tem que fazer é buscar a nossa menor probabilidade de erro, né? Então, a gente trabalha com probabilidade. Eu não trabalho tentando achar certeza, né? A convicção exata do que aconteceu. A gente trabalha com uma probabilidade de estar errado. Por isso que a gente trabalha com a incerteza. É sempre incerteza. Por mais que eu afirme que o medicamento funcione, certo? Que a gente consiga chegar a esse negócio, que o medicamento funcione, existe a incerteza de que ele funcione realmente, só que a incerteza que a gente tem é baixa. Então, a gente diminuiu a nossa incerteza. Antes a gente estava com a incerteza total, 100%, agora a gente reduziu a nossa incerteza, tá? Que não foi o que aconteceu. O que os estudos mostraram nesse mundo hipotético, mostrou que a gente volta para o estágio inicial. Os estudos mostraram que o medicamento não tem efeito. Então, a gente volta para o estágio inicial, de que a gente não tem certeza, né? Se funciona ou se não funciona, beleza? Então, partindo aqui para a decisão de probabilidade, o que a gente sempre testa é a hipótese nula. Todo teste de hipótese, ele testa a hipótese nula, que é a hipótese de igualdade das coisas, certo? De não haver relação entre as coisas, certo? Então, a gente sempre testa a hipótese nula. Aí, dependendo da probabilidade que a gente estiver usando, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre nível de significância nos estudos, né? O nível de significância é o quê? É o nível
de que eu aceito está errado na afirmação que eu vou ter de rejeitar a hipótese nula, certo? Às vezes fica longa assim a frase, aí confunde a cabeça, tá? Mas é assim, Larissa já ouviu falar, vamos botando aí se vocês já ouviram falar. Então, quando a gente faz um estudo, na estatística, a gente bota lá o critério que a gente usou para dizer se a gente rejeitava ou não a hipótese nula. Então, esse é o nível de erro que eu assumo está errado, de afirmar, de dizer que aquela diferença que eu encontrei realmente ela existe, certo? Então, você está assumindo que está errando a menor que 5%. Você pode estar errado? Pode estar errado. Você está assumindo um erro pequeno, mas você pode estar errado. Estudos futuros podem mostrar que você está errado, certo? Então, a hipótese H0 tem a probabilidade de aceitar de ser aceita ou ser rejeitada, sendo a definição, né, a decisão definida pelo p-valor, que é esse nível de significância que eu falei. Nos estudos, vocês vão lá nos métodos e vão ver na parte estatística 5%, né? Aí, áreas mais restritas, por exemplo, de medicamento, essas coisas de vacina, elas usam um P menor ainda, que assim, diminuir mais ainda a incerteza, né? A gente vai errar, mas errar por mais, por menor erro, certo? E aí, quando você tem um p-valor do teste, né, que você fez o teste, você coletou os dados, fez o teste, fez todo o teste, e o teste reportou para você um valor de P, aí você vai comparar esse valor de P do teste com o valor que você usou como critério antes no projeto do estudo, tá? Não pode mudar o P quando o estudo já está acontecendo, não, tá? Porque aí você está dando um glu-glu aí, um migué, para você mostrar que o seu negócio funciona, certo? Aí, quando você faz isso, compara esse P, se o P do seu teste estatístico for menor do que o critério que você utilizou, você pode rejeitar a hipótese nula. Ou seja, você rejeita a hipótese nula e automaticamente você aceita a hipótese alternativa. Você rejeita a hipótese de igualdade das coisas que o medicamento não funcionaria e passa a aceitar que o medicamento funciona, porque você tem uma baixa probabilidade de estar errado nessa afirmação. Consegue entender? Então, você diminuiu a sua incerteza. A incerteza que estava em 100% agora está em 5%, menor que 5%. Seria essa a ideia, tá? Então, aí a gente usa esse contínuo de probabilidade, que é o quê? A probabilidade de eu estar errado, né? Aqui, ó, a probabilidade de eu estar errado é sempre pequena, então isso afirma, o complementar dela é a probabilidade de eu estar certo. Então, quando eu tenho uma probabilidade baixa de estar errado, eu tenho uma probabilidade de estar correto, certo? Mas sempre que massificar isso em vocês, a gente pode estar errado nos estudos, tá? Isso, então, em resumo, é isso. Eu não vou falar, senão vai ficar enfadonho para vocês. E aí eu vou entrar aqui nos tipos de erro. Só que existe tipos de erro que a gente pode cometer, certo? Eu vou avançar para cá, certo? Aí na próxima aula eu dou uma retomada nessa questão do tipo de erro, que aí a gente reforça isso e fala sobre a questão da probabilidade, certo? E a gente formula hipóteses, mas aí a gente formula hipóteses exatamente dos estudos, tá? Então, os tipos de erro é o quê? A gente tem o tipo de erro 1, que é o erro alfa, que é os 5%. Então, eu atribuo durante o meu estudo um erro alfa de 5%, que é a probabilidade que eu assumo de estar errado, certo? Na afirmação de rejeitar H0, certo? Então, o que é que acontece? Quando é que eu cometo esse erro alfa, né? É quando eu faço o meu teste estatístico dá um p-valor menor do que o meu critério, certo? Ou seja, ele está dizendo para eu rejeitar H0, certo? E eu rejeito H0. Só que quando eu vou olhar os valores de descrição do dado, né, das comparações, por exemplo, que eu estou fazendo, a comparação de médias de duas categorias, por exemplo, eu vejo que esses dados estão muito próximos, que mostra assim, como pode ter dado um efeito significante, né, um valor significante, quando os meus valores estão muito próximos. É porque aí você tem o erro tipo 1. É quando você rejeita a hipótese de que não existe igualdade, mas ela é verdadeira.
Isso acontece porque você não tem um tamanho amostral suficiente, e isso pode estar interferindo no teste estatístico, porque o teste estatístico ele precisa de um cálculo, né, uma quantidade de amostra da sua população que possa inferir esse comportamento para a população, certo? Então, e como é que a gente vê se realmente o tamanho da minha amostra é suficiente para afirmar a diferença que eu encontrei? É através do beta, certo? Que é o erro tipo 2. O erro tipo 2 é eu afirmar que teve diferença, só que a minha amostra não é suficiente para mostrar que a diferença ocorreu, certo? Que a diferença realmente ocorre. Eu acho a diferença, mas a minha amostra tem um poder pequeno, que a gente chama de poder, que é o poder do teste. Meu teste tem um poder pequeno para eu dizer que aquela diferença realmente ela é verdadeira, né? Isso a gente chama de beta, né? E o complementar dela é o poder, né? Então, se o beta é 20%, né? O poder da minha amostra em afirmar que aquela diferença realmente existe é de 80%, certo? Então, no procedimento estatístico, a gente trabalha por volta de um poder de 80%, 80%, 85%, 90%. Quando você quer ser mais criterioso, você usa um poder mais próximo de 100. Quando você quer ser menos criterioso, quando o seu desenho de estudo permite você ser menos criterioso, você usa um valor mais baixo. Geralmente, nos estudos na educação física, trabalham com poder por volta de 80%. Esses são valores, pessoal, que a gente olha quando a gente vai fazer o cálculo da amostra. Então, a gente usa esses parâmetros exatamente para calcular a amostra. Então, a ideia aqui é que vocês entendam essa questão do erro, não é para vocês serem críticos com os artigos que vocês leem, que é o quê? Não basta o artigo mostrar que houve diferença. Você precisa olhar se a amostra dele tem um poder suficiente para afirmar se aquela diferença realmente existe, tá? Porque às vezes o estudo encontra diferença, mas ele apresenta um poder baixo para afirmar aquela diferença que ele encontrou. Isso quer dizer que a população que ele está estudando pode ser que esteja influenciando a amostra dele, né? Não a população, a amostra dele possa estar influenciando essa diferença, certo? Aí, coisas que são importantes para a gente analisar na população: a representatividade da população e o tamanho da amostra, tá? Por exemplo, se eu pego uma turma de vocês, vamos supor, se eu pego a turma de vocês, aí a gente vai ver se existe diferença entre a altura das meninas e dos meninos, certo? A gente vai medir a altura de todo mundo, só que na turma de vocês tem meninos e meninas que jogam basquete. E eles jogam basquete porque são altos, certo? Então, o que é que acontece? Se eu pegar só os meninos que jogam basquete na amostra, eu pego da população de meninos, eu pego só os meninos que jogam basquete, ou seja, os meninos que são altos, e das meninas e da população das meninas, eu pego uma amostra das que não jogam basquete. Ou seja, eu estou pecando na representatividade. Eu estou pegando uma amostra que não representa toda a população. Então, eu estou enviesando isso. Aí, quando eu medir, eu vou medir, aí eu faço a medida, faço o teste tudo direitinho, o teste vai dizer que os meninos têm altura maior que a das meninas. Mas existe um enviesamento aí. Outra coisa que pode acontecer por exemplo, a gente tem 50 meninas, vamos supor que a gente tem 50 meninas e 50 meninos, e a gente pega só 10 de cada grupo. A representatividade é pequena, certo? Por exemplo, eu estou pegando 10, eu estou pegando uma representatividade pequena, que é diferente de eu pegar 30. Então, essa representatividade que eu estou pegando, essa quantidade de sujeitos que eu estou pegando, pode influenciar na representatividade, que pode enviesar exatamente a característica do sujeito que são recrutados para a amostra, tá? Então, tem que ter bastante cuidado com essas etapas. Por isso que existe toda uma etapa nos estudos, né? Procedimento, recrutamento, a característica, critérios de inclusão, de exclusão, tudo isso tem que ser considerado dentro do procedimento, do método científico, porque
Algumas coisas dá para a gente corrigir na análise, outras não dá. E aí a gente vai ter que compreender nossos dados a partir daquilo que a gente pegou de recrutamento de sujeitos, tá? Então, são coisas importantes esses tópicos para vocês entenderem, porque tudo isso tem que ser considerado na leitura dos artigos, né? Quando você tem uma visão mais crítica em relação àquilo, conhecimento que foi produzido, tá? Então, eu vou terminar por aqui, aí a gente se encontra terça-feira que vem, é isso, Raça? Isso mesmo, Luiz, terça-feira que vem. Até assim, vi que surgiram algumas dúvidas, né, durante a explicação nessa parte final, mas é bem o que o Luiz falou, a gente vai devagarzinho. Vocês viram que a gente já retomou outras coisas lá de novo, e agora Luiz trouxe a luz sobre outros aspectos, deu uma enfatizada boa, agora a gente tem condição de avançar com mais solidez para os próximos passos. É isso aí, Luiz, na terça-feira a gente retoma aí, entrando mais a fundo em relação a essas partes mais técnicas, né? E é interessante vocês já ficarem ligados, olha, dá uma procurada, vê o que é erro do tipo 1, erro do tipo 2, entendeu? Verifica, digita no YouTube aí, assiste alguma coisa para vir para aula para discutir sobre isso, né? Para vocês entenderem, porque essa parte aqui, gente, é o coração do negócio, né? Então, é o coração do negócio. Então, no final, a gente vai ficar testando as hipóteses, né, Luiz? E aí, o que pode dar de errado, enfim. E aí, no final das contas, é a parte mais legal, né? Assim, efetivamente, o que você faz em bioestatística é isso, né? E conseguir ler, enfim. Bom, eu acho que é isso, né? Tragam as dúvidas aí, o Luiz tem muito conhecimento aí a respeito da estatística e, às vezes, uma coisa específica que vocês tenham interesse, ele pode, né, falar um pouquinho mais, né, Luiz? Isso. Vocês viram já a descrição, as medidas descritivas, essas coisas? Já. Então, Tá. Experts em medidas descritivas já fazem isso até no Jamovi, já no programa estatístico, monta tabela, o negócio está ficando profissional, faz gráfico, né? Eu já movi a mão na roda. Exato. Bom, beleza. Então, eu vou planejar a próxima aula com a ideia mais da gente ver os estudos, para a gente ver esses valores, essas coisas, a gente associar essa questão com a leitura também. Certo? Boa, Luiz. E aí a gente discutir um pouco da questão da probabilidade lá. Show de bola. Então, beleza, gente. Olha, agradeço muito, de novo, a turma, eu fico muito impressionado, e mesmo a aula gravada, fazem questão de participar né, e assistir ao vivo, então, valeu, assim, o que é bastante legal. Então, agradeço aí a presença de todo mundo, e obrigado, Luiz, até terça-feira. Valeu, gente. Raça. Tchau, pessoal.